Bom dia a todos. É motivo de alegria nós podemos estar aqui mais uma vez para ouvirmos a porção da palavra do Senhor. Eu convido a você na sua casa para que você possa, junto comigo, nós orarmos ao Senhor em favor da mensagem que há de ser apresentada e do mensageiro que nos trará a mensagem, assim como também os louvores que serão apresentados. Que Deus fale aos nossos corações. Oremos. Deus e Pai, a Ti seja todo louvor, adoração, pelos maravilhosos feitos do Senhor para com a nossa vida. Pedimos, amado Pai, a orientação do Teu Santo Espírito para conosco, amado Pai, na compreensão correta dos ensinos que serão passados agora na parte da manhã. Pedimos que o Senhor possa estar sendo com o Teu servo também, que irá compartilhar conosco aquilo que o Senhor já tem falado ao seu coração. Que Ele transmita com fidelidade todos os ensinos, amado Pai, que o Senhor tem passado a Ele. E a nós, que possamos, ao Senhor, não somente compreender essas verdades, mas com ousadia vinda de Ti, colocar em prática com o intuito de honrar, engrandecer, glorificar o Teu santo e bendito nome. Seja com todos nós, por favor. Essa é a nossa oração. No nome do Senhor Jesus. Amém. Uma vez em minha vida só sentia dor, tinha o coração escuro e um pecador. Há um canto em meu ser de alegria sem igual. Há um canto em meu ser de harmonia celestial. Pelo sangue que verteu, me limpou de todo o mal. Esta paz que traz ninguém vai tirar. Há um canto em meu ser. Quão glorioso foi o alívio do meu coração quando recorri a Cristo em busca de perdão. Há um canto em meu ser, um alegre manancial. Há um canto em meu ser de alegria celestial. Pelo sangue que verteu, me limpou de todo o mal. Esta paz que dá, ninguém vai tirar. Há um canto em meu ser. Nunca deixarei de amar a Cristo meu Senhor, pela salvação que me proveu em seu amor. Há um canto em meu ser, um alegre manancial. Há um canto em meu ser de alegria celestial. Pelo sangue que verteu, me limpou de todo o mal. Esta paz que dá, ninguém vai tirar. Há um canto em meu ser. Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que
e não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar. Consolador, completa-me, em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino, Salvador, presente doce de amor. Foi rejeitado pelos seus, naquela cruz se padeceu. Justiça ele satisfez. Não sofro mais condenação, por sua morte viverei. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então nasceu, vivo ele está, ressuscitou. Vitorioso ressurgiu, do meu pecado redimiu. Pois ele é meu e dele eu sou, pelo seu sangue me comprou. Não há mais medo ou culpa em mim, esse é o poder de Cristo. Por toda a minha vida aqui, dele serão os meus dias. Nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Só em Jesus confiarei, até voltar ou me chamar. Só em Jesus confiarei. Cada manhã motivos para se agradecer. Basta olhar ao redor, pois é fácil notar. Quer no sorriso da criança ou no choro do bebê, temos tantas provas de um amor que pode nos guardar. Graças, Senhor, pela vida, graças, pois sei que sou teu. Graças, Senhor, pois eu fui formado pelo teu querer. E toda vez que me lembro que provaste a morte em meu lugar, graças, Senhor, por esse amor tão singular. Toda virtude procede da mão do Senhor. Nosso saber só alcança o que Deus revelar. Mas de uma coisa estou bem certo:
Deus que nos criou. Deu-nos tantas provas de um amor que pode nos guardar. Graças, Senhor, pela vida, graças, pois sei que sou teu. Graças, Senhor, pois eu fui formado pelo teu querer. E toda vez que me lembro que provaste a morte em meu lugar, graças, Senhor, por esse amor tão singular. Pai, toma tudo que tenho, pois viverei pra cantar meu louvor a ti. Graças, Senhor, pela vida, graças, pois sei que sou teu. Graças, Senhor, pois eu fui formado pelo teu querer. E toda vez que me lembro que provaste a morte em meu lugar, graças, Senhor, eu erguerei a minha voz. Graças, Senhor. Bom dia. Hoje nós vamos terminar as nossas considerações no capítulo 12 de João. Eu vou começar fazendo um pequeno e rápido resumo do que nós vimos até agora, certo? Nós vimos que esse capítulo é dividido, ele tem vários setores, várias partes nele, certo? E nós vimos o seguinte: no primeiro segmento, nós lemos sobre a unção do Senhor Jesus Cristo, como que ele estava naquele jantar lá na casa de Maria e Lázaro, né, em Betânia, como que Maria tomou um bálsamo, uma libra de bálsamo de nardo puro, ungiu os pés do Senhor Jesus, enxugou com seus cabelos, o perfume tomou conta da casa, com certeza o cheiro daquele perfume ficou impregnado no cabelo de Maria. Vimos que ela foi criticada por pessoas como, por exemplo, Judas, né, que achou que aquilo podia ser deixado ou usado para dar aos pobres, para alimentar os pobres, mas o Senhor Jesus Cristo, ciente do que estava no coração dele, sabia que ele era ladrão, que ele roubava, ele cuidava da sacola de dinheiro, mas que ele tirava o dinheiro dali de dentro, que era colocado ali, né? Tinha totalmente conhecimento disso. Ele faz uma defesa dela, né? Ele diz no versículo 7, deixai-a, que ela aguarde isso para o dia em que me embalsamarem. Ela está fazendo uma coisa em preparação para um evento que ia acontecer em breve, que seria a morte, embalsamamento e sepultamento do Senhor Jesus Cristo. Então ele defende Maria e ele fala, não reclama, não fala dela não, porque ela está cuidando de mim para aquele momento. A segunda coisa que nós vimos, no segundo segmento, já chegamos naquela tão conhecida história da entrada triunfal. Nós lemos que numerosa multidão dos judeus, sabendo que Jesus estava a caminho de Jerusalém, juntaram-se a ele e caminharam com ele. Nós lemos que eles pegaram palmas, colocaram no caminho e tudo mais, e gritavam, Hosana, que quer dizer, salva-nos agora, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei em Israel. E aí nós consideramos essa expressão, como é que ela coloca para eles o desejo deles. O desejo do povo judaico
era que viessem alguém, o Messias que eles tanto aguardavam, que viessem com mão poderosa, viessem com um cavalo de guerra, com soldados, com o que quer que seja, mas ele com a sua autoridade, com o seu poder, derrotasse aqueles que oprimiam o povo, que na época eram os romanos, derrotassem os romanos e libertassem o povo de Israel do jugo a que eles eram submetidos pelos romanos. Só que nós temos uma diferença. O Senhor Jesus Cristo não veio com essa intenção. O Senhor Jesus Cristo veio com a intenção de buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para servir, não para ser servido. Nós lemos nesse trecho que ele, encontrando um filhote de jumento, sentou nele e, montado nesse animal, que é um animal mais dócil, mais humilde, ele foi em direção a Jerusalém. Contrário do que o povo queria. O povo queria alguém que viesse num cavalo, todo cheio de pompa, um cavalo de guerra, um cavalo que demonstrava autoridade, que demonstrava poder. Ele veio num animal. Mas alguns comentaristas, como falamos naquela ocasião, sugerem a possibilidade de que reis, em tempo de paz, andavam em jumentos, porque era um animal dócil, um animal calmo, um animal mais tranquilo. E reis, em tempo de guerra, andavam em cavalos. Não sei, não posso lhe afirmar, mas eu sei que o Senhor Jesus Cristo veio montado num jumentinho, demonstrando aí, concordando ou encaixando com o que o povo estava gritando quando eles falavam: bendito é o que vem em nome do Senhor e é rei em Israel. Ele realmente veio. E nós lemos em João capítulo 1 que ele veio para os seus o rejeitaram. Os seus não quiseram saber dele. Ele veio para os judeus e os judeus o ignoraram, o rejeitaram. E o Senhor Jesus Cristo sabia que essa euforia daquele momento na entrada triunfal logo ia acabar. Ele sabia que aquelas vozes que gritavam Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei em Israel, logo iriam estar gritando: crucifica-o. Ele tinha plena consciência disso. Ele sabia o que estava diante dele. Ele sabia o seu sofrimento físico. Ele sabia a rejeição pelos líderes e pelo povo de Israel. Ele sabia isso tudo. Ele não tinha problema nisso daí. Não tinha um desconhecimento. Nada pegou ele de surpresa. Ele sabia muito bem. Na terceira parte que nós consideramos, nós vimos a visita dos gregos. Nós só lemos que esses gregos dirigiram-se a Filipe. Eles estavam no meio da multidão, que já chama a atenção da gente pelo fato de que estrangeiros estariam no meio de uma multidão numa comemoração tão importante como a Páscoa. O que eles estavam fazendo ali? Eram prosélitos? Eram pessoas convertidas ao judaísmo? Eram simplesmente turistas? Eram simplesmente curiosos? Mas eles estavam ali e eles vão, depois de ouvir o povo aclamar esse que é rei em Israel, eles se dirigem a Filipe, que nós conhecemos no capítulo 1 de João. Filipe, que até então era de pequena expressão entre os discípulos, mas eles se dirigem a Filipe e fazem um pedido. Eles dizem: senhores, queremos ver Jesus. É a única coisa que eles falam: queremos ver Jesus. Filipe procura o seu irmão André e ambos vão então conversar com o Senhor, certo? É a única coisa que nós ouvimos desses gregos. Nós não temos mais menção desses gregos em parte alguma. Nós não temos mais, não fala do encontro, se eles tiveram esse encontro com Jesus. Não fala mais. Mas o Senhor Jesus então ele vira e lhe deixa claro que estava chegada a hora dele não mais voltar o seu ministério única e exclusivamente ao povo de Israel. Mas agora ele iria abrir o seu ministério e alcançar a todos. Tanto é que a crucificação, ela não foi só beneficial ao povo de Israel, ela foi beneficial a nós hoje em dia.
Ela foi de benefício a toda a humanidade. João 3,16 diz o quê? Todo aquele que nele crer. Isso abre um leque amplo para toda a humanidade. E então nós vimos aqui o encerramento do ministério do Senhor Jesus Cristo, do ministério público do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos o encerramento ou um adendo agora ao ministério que ele tinha com os judeus. Ele ia também alcançar os gentios. A salvação não era só dos judeus, então, era agora, ela seria oferecida a todos, aos gentios. Agora, uma das coisas que eu acho interessante é que na sua fala, o Senhor Jesus Cristo falando, ele diz, enquanto tendes a luz, versículo 36, credes na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou deles. O que acontece aqui? Agora ele vai passar os próximos capítulos do Evangelho de João, ele vai passar dedicando aos 12 discípulos, aos que andaram com ele. Ele vai dar instrução, preparando-os para aquele momento da sua morte, preparando-os para aquele momento quando ele voltaria ao Pai e eles então dariam continuidade ao ministério do Senhor Jesus Cristo, ao trabalho que ele iniciou aqui na terra. Ele oculta-se do povo, porque agora ele vai dedicar-se exclusivamente aos 12 discípulos. Tá. Na última parte desse capítulo, que eu quero considerar com vocês, nós temos um apelo sendo feito para que as pessoas crescem. Chegamos no versículo 37, né? Versículo, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. O povo não creu. Se você for recontar, for reler os evangelhos, você vai ver tantos sinais, prodígios que o Senhor fez, demonstrando poder sobre a natureza, demonstrando poder sobre a morte, demonstrando poder sobre as doenças, podendo alimentar o povo e fazer tantas coisas, ensinando o povo. Eles não creram nele. Eles não creram nele. Lembra quando ele multiplicou os pães e depois ele foi para o outro lado? O povo foi atrás dele. O que ele disse? Vocês não vieram aqui por causa do meu ensinamento, vocês vieram aqui porque vocês encheram a barriga. Vocês vieram aqui porque vocês se alimentaram dos pães e estão querendo mais. É essa coisa, é isso que vocês querem. E eles não creram, né? Aí João cita o profeta Isaías, quando o profeta Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E essa declaração volta-se totalmente para o povo daquela época, falando: olha, vocês não creram. Ninguém, apesar de ter feito tantas coisas, vocês não creram nele. Agora eu queria fazer a leitura com vocês do versículo 44 para frente. Vamos prestar atenção. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer, o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo como o Pai me tem dito, assim falo. Mais uma vez, diante dessa situação de uma multidão que gritava Hosana,
que em breve gritaria: crucifica-o. Um povo que estava ali por curiosidade, um povo que estava ali por causa do calor do momento, um povo que estava fazendo algo que para eles aparentemente não tinha realmente significado, clamavam: esse é o rei, ele é rei em Israel, mas não criam nisso porque ele não veio da forma que eles quiseram, não veio da forma pomposa, com poder, com grandeza. Ele veio humilde, ele veio a esse mundo, nasceu como uma criancinha, foi deitado numa manjedoura, ele andou por essa terra, ele foi enfrentado por tantas adversidades que essa terra, que esse mundo tem para oferecer. Ele não pecou, e agora eles estavam ali e não criam. Apesar de tudo que havia sido feito, de tudo que havia sido falado, eles não creram nele. E ele então, no último momento, ele faz um apelo. Ele volta para eles e faz um apelo e fala: olha, quem crê em mim, ele fala, não é em mim, mas é naquele que me enviou. Quem crê em mim, crê em Deus, crê no Pai que me enviou a essa terra. Ele falou: quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Lembra, um dos discípulos falou: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele fala: puxa vida, há tanto tempo eu estou com vocês e você ainda tem a coragem de perguntar: mostra-nos o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. E aqui ele está falando de novo, ele falou: olha, quem crê em mim, não é em mim que estão crendo naquele que me enviou. Quem me vê, está vendo aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ele reconhecia e ele havia declarado que o mundo estava nas trevas do pecado. E ele falou: eu vim para salvar, para buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vim para tirar o homem da escuridão das trevas e introduzi-lo na luz da vida eterna com Deus. Essa é a minha função. Foi para isso que eu vim. Eu vim para que eles tenham vida e vida eterna. Eu vim para que aqueles que creem em mim não permaneçam nas trevas, mas que agora andem na luz. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Ele falou: olha, se você ouvir as minhas palavras e você acatar, você entender, você obedecer, você acreditar, aceitar as minhas palavras, ele diz, você será então glorificado por Deus. Agora, se você não crer, a própria palavra que eu te digo, as próprias palavras, as próprias declarações que eu fiz são condenatórias. Vão condenar você. E vão condenar a quê? Hoje, estudando o Novo Testamento, estudando a vida de Cristo, nós aprendemos: eu sou a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. Quem não crê em mim está condenado a não ter a vida eterna, ou seja, a morrer, a estar morto eternamente. Infelizmente, hoje em dia, nós não gostamos disso, né? Nós temos alterado tanto as nossas pregações, temos alterado tanto as nossas falas, porque nós fugimos de falar que o pecado é real, que o pecado condena. Evitamos falar que o inferno existe e é quente, e é um lugar de sofrimento. Evitamos falar que só Jesus pode nos salvar. Evitamos falar de tantas coisas assim. Mas o Senhor Jesus Cristo não evitou. Ele falou: olha, quem crê, quem ouve as minhas palavras e não as guardar, e não crer, eu não as julgo, porque as próprias declarações que eu faço são suficientes para julgar. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Tem quem o julgue. E não sou eu. Não sou eu. Essa é a posição que ele fala.
Finalzinho ele diz: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Eu não vim com a mensagem que eu tirei da própria cabeça, eu não vim com a mensagem própria, eu vim com a mensagem que o Pai me deu. Eu vim para cumprir fielmente, com fidedignidade, a mensagem, a função que Ele me deu. Anunciar a função, a mensagem que Ele me deu. E qual é a mensagem que Ele deu? Quem crê em mim tem a vida eterna. Quem não crê em mim está perdido. Ele termina dizendo: eu sei que o meu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim os falo. O Senhor Jesus Cristo termina esse capítulo fazendo um apelo. Logo antes, João coloca os ditos de Isaías: quem creu? Porque ninguém creu, mesmo com tanta evidência. E ele faz um apelo final, finalizando o seu tempo com o povo. Logo antes de voltar sua atenção para os discípulos, ele diz: crê em mim e você não andará nas trevas. Crê em mim. Ele faz um apelo para que o homem creia nele. Amém. Agradecemos a Deus pelo ensino que hoje nos foi passado e, como dito na oração, no início desse estudo, que Deus possa, de fato, através do Teu Santo Espírito, nos impulsionar a colocar em prática esses ensinamentos, com o objetivo de trazer honra e glória ao nome do nosso Deus. Oremos ao Senhor, agradecendo pelo estudo e pela vida do irmão que compartilhou a porção das Escrituras. Deus e Pai, mais uma vez nós nos colocamos na Tua Santa Presença, agradecidos por esse alimento espiritual que o Senhor concedeu a nós. Muito obrigado, Senhor. E pedimos, amado Pai, que o Senhor seja com o Teu servo, o capacitando cada vez mais para compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado em seu coração. Abençoe a ele, todos os seus familiares e, por favor, continue a suprir todas as suas necessidades. Não somente do irmão que esteve compartilhando, amado Pai, dessa palavra, mas de todos os ouvintes, ó Senhor, da Tua palavra também. Que o Senhor continue a nos abençoar. Essa é a nossa oração. Em nome santo e precioso do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém, Pai.